Pensa comigo, e se o seu futuro profissional pudesse ser decidido antes mesmo de você abrir a boca para dizer uma palavra? Pois é, no Brasil, para muita gente isso não é imaginação, é a realidade. Hoje a gente vai mergulhar em como o racismo disfarçado no mercado de trabalho pode sim definir destinos, e como algo tão pessoal como o cabelo pode se tornar uma barreira invisível, mas com impacto devastador. Ora, essa citação resume tudo. A discriminação raramente vem com um aviso. Ela não é explícita. Ela se esconde em critérios que parecem neutros, sabe? Em padrões de beleza que, na verdade, são ferramentas de exclusão. E é exatamente essa forma silenciosa que a gente vai desvendar aqui. O racismo no ambiente de trabalho, ele muitas vezes não grita, ele sussurra. Ele tá lá, escondidinho nos tais padrões de aparência de uma empresa, nas entrelinhas de um processo seletivo. E são exatamente essas práticas que, ao longo do tempo, fecharam e, infelizmente, continuam a fechar portas para gerações de profissionais negros no Brasil, mantendo vivo um ciclo de desigualdade. Mas como é que isso funciona na prática? Para a gente entender de verdade, nada é mais poderoso do que uma história real. Vamos voltar para um dia específico, para uma fila de emprego que, num único momento, expôs um sistema inteiro de preconceito. Imagina a cena, um shopping novinho em folha acaba de abrir na cidade. É aquele símbolo de oportunidade, né? Aí se forma uma fila enorme de meninas, a maioria ali com seus 15, 16 anos. Elas estão cheias de esperança, sonhando com o primeiro emprego, a primeira chance de construir alguma coisa. E então, bem no meio daquela expectativa toda, vem essa ordem dos avaliadores. Uma regra simples que parecia inofensiva, mas que ia mudar tudo. Um pedido que não avaliava nenhuma competência, só aparência. E a consequência dessa regra foi imediata, foi na hora. A seleção virou algo instantâneo, baseado num único critério, um padrão de beleza eurocêntrico. Quem tinha cabelo liso, alinhado, era chamada para entrevista. Todo o resto era simplesmente descartado ali mesmo. E aqui, o ponto central fica muito claro. A regra nunca foi sobre cabelo, mas sim sobre um tipo específico de cabelo. Meninas negras com seus cabelos crespos cacheados foram sistematicamente eliminadas do processo. A porta do primeiro emprego foi fechada na cara delas antes mesmo que tivessem a chance de dizer o próprio nome. Olha, o que aconteceu naquela fila foi muito mais do que uma regra infeliz. Foi um ato de discriminação com componentes bem claros. Vamos analisar o que torna essa prática não apenas injusta, mas fundamentalmente errada, em vários níveis diferentes. Primeiro, é uma discriminação por aparência, e das mais claras. Afinal, cabelo não é habilidade técnica. Segundo, é racismo disfarçado de padrão, usando uma estética que historicamente exclui pessoas negras. Terceiro, viola o princípio básico da igualdade de oportunidades. E por fim, é um assédio moral coletivo, porque humilhou publicamente adolescentes num momento super vulnerável. Mas essa prática não é só moralmente errada, não. Ela também é ilegal. A legislação brasileira tem, sim, ferramentas bem claras para combater exatamente esse tipo de coisa. A justiça é bem direta sobre isso. Existem leis específicas para proteger as pessoas contra a discriminação no acesso ao emprego, seja por cor, etnia ou, sim, por aparência. Então, o ponto crucial é este aqui. Primeiro, a Lei 7.716 define o racismo como crime. Ou seja, excluir alguém com base em características associadas à raça é crime inafiançável. Segundo, a própria CLT proíbe essa discriminação no trabalho. E terceiro, quem passa por isso tem o direito de buscar uma indenização por dano moral. A lei oferece sim um caminho para a reparação. É fundamental a gente entender que a história daquela fila não é uma anomalia, não é um ponto fora da curva. Ela é, na verdade, um sintoma de um problema muito maior e mais profundo na nossa sociedade. O racismo estrutural, que aparece de formas que a gente muitas vezes nem percebe. E não faltam outros exemplos que ganharam repercussão. Teve o caso de uma hostess em São Paulo que foi barrada por causa do cabelo crespo. Uma modelo adolescente que ouviu que precisava alisar o cabelo para um desfile. E, olha que importante, já existem vitórias na Justiça do Trabalho contra empresas que só contratavam mulheres de cabelo liso. Isso mostra que existe um padrão, né? Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: o que dá para ser feito? E a boa notícia é que existem, sim, passos concretos e práticos para combater essa injustiça e buscar uma mudança. Para quem enfrenta uma situação assim, a orientação é clara. Primeiro de tudo, registre tudo. Anote detalhes, nomes, datas, identifique quem viu o que aconteceu. Segundo, busque apoio jurídico especializado. Terceiro, faça uma denúncia oficial em órgãos como a Delegacia de Crimes Raciais.
E por último, mas talvez o mais importante, não se calar. Dar visibilidade a esses casos é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para mudar. A mensagem final é bem direta. A solução não é simples nem única. É uma luta que precisa acontecer em várias frentes ao mesmo tempo. Ela exige a consciência de cada um, a firmeza da aplicação da lei e, o mais importante, uma transformação profunda da nossa cultura, para que o valor de uma pessoa nunca mais seja medido por padrões de aparência. E a gente encerra essa análise com uma pergunta que fica no ar, uma pergunta que vai direto ao ponto. O que é que a gente precisa fazer para construir um futuro onde seja o talento e não a aparência que defina o destino de alguém?